Bom, gente, vamos falar. A gente fez as atividades aqui anteriores, né? Essa número 3, na aula passada. Aí eu disse para vocês que era importante a gente saber montar, pedir para vocês darem uma olhada e tal, nessas atividades seguintes. Mas eu vou falar com vocês sobre algumas aqui. Então, por exemplo, essa 4 que segue, né? Fala o seguinte. Samuel comprou uma mochila que custou o triplo do valor do seu fone de ouvido mais R$70, ou seja, você tem uma mochila, uma incógnita, você tem um fone de ouvido, outra incógnita. Tudo bem. Aí ele fala que a mochila custou, então a mochila é igual o triplo do valor de seu fone de ouvido mais 70. Então quer dizer, escolha uma incógnita para você chamar o fone, escolha uma para você chamar a mochila. Aqui ele escolhe o quê? X para mochila, Y para o fone, ó. Aí ele coloca, ó, o triplo do fone de ouvido mais 70 é equivalente ao valor da mochila. Na próxima frase, o que ele fala? Se somarmos 40 ao valor gasto com a mochila, então se eu pegar X, que é a mochila, mais 40, isso vai ser equivalente a 5 vezes o valor do fone de ouvido. Então aqui, ó, 5 vezes o valor do fone de ouvido. E aí resolva da melhor forma possível. A número 5. Pedro comprou 2 tipos de camiseta, uma regata e uma de manga curta. Já tem um X e um Y, tá? Ele pagou por ambas 45. Então, beleza? Então, comprei uma quantidade X, uma quantidade Y e paguei 45. Aí ele continua. A camiseta de manga curta custou o dobro da regata. O que você chamar de X, o que você chamar de Y. Uma custou o dobro da outra. Ele chama aqui, ó, de X o preço da camiseta de manga curta e de Y o preço da regata. Então, quando ele soma os dois, dá 45. Ele fala que a manga curta custou o dobro da regata. Então, X igual a 2 vezes X. Aí resolve pelo menor método, tá? Na número 6, o que ele fala? Um aluno da Universidade de Fortaleza mora nas proximidades da universidade. No segundo semestre de 2016, ele decidiu ir alguns dias da semana de casa à universidade ou da universidade para casa a pé. Nos dias que ele vai para a universidade a pé e volta de ônibus, gasta 1h15. Quando ele vai e volta de ônibus, gasta meia hora. Para cada meio de transporte, o tempo gasto na ida é igual ao tempo gasto na volta. Quanto tempo o aluno gasta para ir à universidade e voltar para casa a pé? Ou seja, você tem duas incógnitas, a pé e de ônibus, né? Então ele chama aqui, ó, você pode chamar de X e de Y, ele chama de P e de B. P o tempo gasto a pé e B o tempo gasto de ônibus. Ele sabe que quando ele vai a pé e volta de ônibus, ele gasta 1h15. E ele chama 1h15 de 75 minutos. Por quê? 1h60 mais 15, 75. Porque para o outro ele gasta meia hora. Então, 30 minutos, tá? Então, 30 minutos. E aqui ele fala que quando ele vai e volta de ônibus. Então, por isso que ele colocou 2B. Então, montou, resolve da melhor forma possível. Só que resolveu, você vai ter que dar a resposta que ele quer, ó. Ele quer saber quanto tempo ele gasta para ir e voltar a pé, tá? Então, lembra disso. A número 7. Em uma caminhonete e em uma Kombi foram colocadas 270 melancias, ou seja, a caminhonete e a Kombi, ó. Chamou de C a caminhonete e de K a Kombi. Somou as duas quantidades de melancia, deu 270. Tudo bem. Cada uma pesando aproximadamente 12 quilos. Essas melancias serão transportadas para uma feira. Antes da partida, os motoristas percebem que a Kombi estava muito mais pesada. Por isso, decidiram que a caminhonete teria que levar o dobro de melancias que a Kombi. Ou seja, o quanto tem na caminhonete tem que ser o dobro do que tem na Kombi. Esses 12 quilos é só se ele perguntar lá atrás, ou lá na frente, quanto de melancia que tinha na Kombi, quanto de melancia que tinha na caminhonete e pedir para você fazer um cálculo.
Para você resolver o teu sistema agora, não precisa, tá? Aí resolve o sistema e a pergunta é, neste caso, o número de melancias colocadas inicialmente na Kombi, tá? Então, quanto tinha no início? Quanto você tinha no início? Ele diz, ó, em uma caminhonete, em uma Kombi foram colocadas 270. Depois, eles transferiram 30 melancias para a Kombi, da Kombi para a caminhonete. Então, tiraram 30 da Kombi e jogaram na caminhonete. Então, você vai ter que descobrir e depois lembrar de acrescentar esses 30 que você tirou, tá? É uma outra possibilidade. Percentual, gente. Questão de porcento, você tem que lembrar que 30% é 30 sobre 100. Que 20% é 20 sobre 100, tá? Ou é 0,3, 0,2, tá bom? E aí você consegue estar resolvendo a pegadinha dessa. Vamos ver. No estoque de uma fábrica há uma caixa com peças do tipo A e B. Já tem as incógnitas. Olha lá, A mais B, totalizando 140. Beleza? Após a venda de 30% das peças do tipo A e 20% das peças do tipo B, restaram 104 peças, ou seja, vendeu 30% da A, quantas que restaram? 70%. Vendeu 20% da B, quantas que restaram? 80%. Quando eu somo 70% de A mais 80% de B, dá 104. Aí você vê o que é mais fácil para você. Se é mais fácil trabalhar no decimal, olha lá. Lembra que eu falei que 70% era 0,7? E que 80% era 0,8? Você também pode transformar aqui com a fração. Pode ser 70 sobre 100 e pode ser 80 sobre 100, tá? Então, vocês podem estar fazendo por aqui. Tá, então veja aí o que é melhor para você. Se é melhor trabalhar com o número decimal ou se é melhor trabalhar com a fração, tá? Bom, vamos lá, gente. Ó, a 9 eu vou resolver com vocês, porque ela é bem difícil de entender. Mas depois que você entender, você consegue de boa resolver, sabe? Bem, assim, só tem ali umas palavrinhas-chaves. A 10. Um jogador, ao final de um jogo, marcou 32 arremessos e acumulou 83 pontos. Aí você tem arremesso que vale 4, que são os corretos, e arremesso que você perde meio ponto. Então, arremesso que ganha 4 e arremesso que perde. O que ele fala? Ele acumulou 83 pontos. Tá? Chama um de x e um de y. Certo de x e y de errado. Juntando as duas quantidades dá 32. Agora, quando você multiplica por 4 a quantidade de certa e multiplica por menos 0,5 a quantidade errada, você obtém os 83 pontos. Aí você resolve da melhor forma possível. Outra legal, essa dá para resolver, só que é difícil também, assim, um pouquinho mais chatinha, não é que é difícil, chatinha. Essa da apresentação, acho que vocês conseguem montar bem tranquilo. Essa também acho que sai bem tranquilo, qualquer coisa vocês me falem. Eu vou falar sobre algumas que eu acho legal aqui. Que são as que mais caem, na verdade. A 15, tá? Então, ó, em um estacionamento há triciclos e quadriciclos. Então, X e Y, né? Totalizando 17 veículos e 61 rodas. Triciclos tem 3, então 3 vezes X. Quadriciclo tem 4, então 4 vezes Y. Quando você somar tudo, vai dar o 61. Aparece bastante essa questão. Essa também. Aqui. Essa é legal, tá? É da UBMAP, então tem. Então, ó, você tem 8 vasos iguais encaixados, formando uma pilha de 36 centímetros, como tá no desenho. 16 vasos iguais aos primeiros, também encaixados, formam uma pilha de 60 centímetros. Tá? Qual é a altura de cada vaso? Então, 8 vasos iguais encaixados formam uma pilha de 36 centímetros. Pensa comigo. Você tem aqui, ó, a altura, essa altura
e depois você só tem a bordinha para acrescentar, né? Você tem nesses 36 centímetros, lembra aí, ó, você tem a altura total do vaso e depois você só tem a bordinha para acrescentar. E é isso que ele chama de A e de 7B. Ele chama de A altura do vaso e de B a bordinha, tá? Ele monta a primeira expressão. A segunda expressão é a mesma coisa, são 16 vasos, então ele tem primeiro a altura e depois mais 15 bordinhas, somando 60. É assim que você tem que pensar nessa 19, tá? Resolva o sistema fácil, só que daí você tem que lembrar de dar a resposta, x vezes y, ok? 21. Resolver o sistema, o que não é difícil. A resposta pode ser difícil para você de interpretar, porque você vai achar um par ordenado e aí você tem que lembrar que no primeiro quadrante, faz lá o plano cartesiano, vamos lá. Vamos pegar aqui o Paint, aqui vamos fazer com relação a 21. O plano cartesiano. Tem que lembrar o quê? Tem que lembrar, não, deixa aqui. O que a gente tem que lembrar? Vamos ver. Isso aqui, esse vermelho. Aqui, o x é positivo ou negativo? Positivo. O y, positivo. Aqui, negativo. Aqui, negativo. Então, me ajuda a fazer os pares ordenados. Aqui, o par ordenado é positivo e positivo. Qual quadrante que é esse? Primeiro, tá? Aqui, como que é o par ordenado? Negativo e positivo. Aqui é o segundo quadrante. Aqui, o par ordenado é negativo e negativo. Aqui é o terceiro quadrante. Aqui, o par ordenado é positivo e negativo. Aqui é o quarto quadrante, tá? Então, dá uma olhada nessa estrutura e lembra disso para você poder resolver esse exercício 21. 22, acho que vocês não vão ter problema. Esse é legal de resolver, tá? Aparece bastante esse tipo de exercício, ok? Às vezes você vai conseguir resolver até sem sistema, ok? Tá, enfim. Eu já pedi para vocês terem olhado esses exercícios anteriormente, né? Mas vejam eles de novo, resolvam esses que eu falei para vocês aí, né? Eu vou fazer com vocês aquele 9, que eu acho que é bem perturbadorzinho assim, mas ele não é difícil. Mas tentem resolver esses que eu disse. Mas só que resolvam os outros. Quanto mais você resolver sistema, melhor. Lembra do que eu falei, a partir de agora sempre vai ter sistema. Quando vocês estudarem no ano, primeiro ano, função do segundo grau e do primeiro grau, vai ter que resolver sistema. Então é bem importante, ok? Então deem uma olhada nessa lista de exercícios. A 3 aqui, a 3 a gente já fez, né? A 4 e a 5 fácil, então deem uma olhada na lista final da página 283 até a final do exercício 4 até o 30. Vejam aí o que mais traz dificuldade para vocês e a gente vai retomando e vai explicando isso para vocês, tá bom? Para daí a gente poder entrar no próximo capítulo. Beleza? Até o chat, hein?